abro a minha Bíblia, meus irmãos, em Mateus, em seu capítulo 10. E faço a leitura dos primeiros 4 versos desse capítulo 10 de Mateus. Diz assim a palavra do nosso Senhor: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Oremos uma vez mais. Nosso Deus, carecemos de Ti, e sempre carecemos de Ti, Senhor. Pedimos-Te graça sobre todos nós, em favor da Tua glória, em respeito ao Teu santo nome, e esperando que de Ti nos venha a Tua bênção, Senhor, a Tua instrução, o Teu esclarecimento, o fortalecimento das nossas convicções conforme a verdade. Ó Deus, abençoa a mim como pregador e como ovelha Tua para aprender de Ti. E concede que a igreja, Senhor, atenta, verifique a pregação e o faça, Senhor Deus, piedosamente, esperando de Ti aprender, para Te obedecer, para Te amar, para testemunhar de Ti fora dessa casa. Nós oramos a Ti, em nome de Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos, eu pretendo trabalhar com este texto por mais de um culto. Logo, não vou trabalhar em todos os seus detalhes na noite de hoje, porque há muitos. Mas creio que nós precisamos, para poder começar a estudar esses tão poucos versos, só 4, nós precisamos começar fazendo uma distinção entre discípulos e apóstolos. Quando você olha para o texto que você tem aí no capítulo 10, voltando os olhos para os últimos versos estudados na última semana, no capítulo 9, nós vemos no verso 37, Mateus 9, 37, que o Senhor se dirigiu a seus discípulos. E já estudamos a respeito da nossa disposição para que oremos ao Senhor por trabalhadores para a seara, sendo parte desse contingente de trabalhadores. Pois se eles são poucos na seara, é porque nós estamos com os braços cruzados. Nós somos os trabalhadores da seara. Estudamos isso na semana passada, mas enfatizo aqui o momento em que o Senhor, 37, se dirigiu a seus discípulos. E agora nós vemos no capítulo 10 que o Senhor, tendo chamado os seus, observe aí, 12 discípulos. E depois no versículo 2 é dito que os nomes dos 12 apóstolos serão sinônimos? Serão termos intercambiáveis? Será que nós todos somos discípulos e também somos todos apóstolos? Será assim? Não, irmãos, não é assim. Todos aqueles que foram chamados por Cristo à vida, foram chamados para serem seus discípulos. Não há um redimido pela graça do Senhor Jesus por meio da fé. Não há um crente no poder redentor do seu sangue derramado da cruz.
Não há ninguém com esperança de vida eterna, porque Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Não há um que não seja discípulo de Cristo. Você crê em Cristo? Então você é discípulo. Discípulo é aquele que segue. Discípulo é aquele que aprende ao ouvir e ao ver. Discípulo, seguindo, ouve o mestre, conversa com o mestre, aprende por vê-lo agir, por vê-lo descansar, por vê-lo sorrir, por vê-lo comer. O discípulo está perto para aprender, ao acompanhar o mestre, a tornar-se parecido com o mestre. Mestre que, no nosso caso, não é apenas mestre, é Senhor. Logo, cada professor sobre a face da terra pretende um dia ser mestre dos seus alunos, para que os seus alunos aprendam com ele e o sigam e repitam o que ele diz e o que ele faz. E nós temos essa característica diante do nosso Senhor Jesus, mas com esta ênfase. Nós não apenas queremos ser como Ele é, por Ele ser mestre, mas queremos ser como Ele é, porque Ele é o Senhor, Deus Todo-Poderoso encarnado entre os homens. Vamos atrás dEle. E o apóstolo? O apóstolo é aquele que, seguindo a Cristo, veja a flexão quanto ao tempo verbal, foi por ele enviado para anúncio do Evangelho às nações. Foi. Nós veremos agora, no capítulo 2 de Atos, algo a respeito dessa diferenciação. Peço que você vá comigo até lá. Atos 2, 42 a 47, eu pus ali, sim, está certo na sua tela. Eu espero você abrir, tendo aberto, leremos. Diz o texto, Atos 2, 42 em diante: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Eu lhes pergunto, e já vou oferecer a resposta: esse texto fala de discípulos ou de apóstolos? Fala de discípulos, irmãos. Discípulos que juntos, seguindo a Cristo, o faziam conforme a doutrina de Cristo, agora ensinada a eles por aqueles por Cristo enviados para lhes ensinar. Quem eram estes? Os apóstolos. Discípulos seguindo a Cristo. Discípulos aprendendo de Cristo, sendo instruídos a respeito de Cristo, por aqueles que Cristo, tendo ascendido aos céus, deixou para comunicar às pessoas, aos discípulos, as suas próprias palavras. Doutrina dos apóstolos, verso 2. A palavra de Cristo, é o ensino de Cristo. Quem são os apóstolos? Os enviados para anunciarem a palavra de Cristo. Primordialmente. Eu peço que você volte para Mateus capítulo 10. E você que tem congregado aqui sabe que isso acontece muito nas pregações. Vamos e voltamos. Em Mateus capítulo 10, nós vemos que o Senhor chama
os seus 12 discípulos. Ele tinha muito mais discípulos do que estes. Dos muitos que tinha, escolheu 12. E a estes 12, verso 2, ele concedeu que fossem apóstolos. E repare que isso é especificado aqui. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Estes são aqueles que seriam enviados, que no momento certo seriam postos no lugar de Cristo. Entenda bem o que digo no lugar de Cristo. Uma vez o Senhor Jesus, tendo cumprido o seu ministério, ascendido aos céus, intercedendo por nós, à direita da majestade nas alturas, e nessa intercessão, preparando os caminhos para a sua volta, nosso Senhor Jesus não deixou a igreja órfã. Primeiro de tudo, foi posto no lugar dele o outro Consolador, o Santo Espírito de Deus, que é quem capacita a igreja com os dons. Entre eles, o apostólico, no princípio da igreja, o profético, o pastoral, o de mestre, como lemos na Epístola aos Efésios. Temos assim, queridos, uma distinção que eu espero tenha ficado clara aos irmãos. Uma distinção, queridos, que nos remete a observar estes 12 nomes como os originais, como os apóstolos originais. A partir de que momento eles se tornaram apóstolos, enviados? Nos versos seguintes, ainda na presença de Cristo, aprendendo com o Senhor Jesus a missão apostolar. Enviados por Cristo, veja, por favor, o versículo 5 tem a palavra traduzida para o português muito clara. E a estes 12 enviou Jesus. Esse é o passo inicial do treinamento apostólico para estes, o que se efetivou posteriormente. E temos isso muito marcado no Evangelho de João, no capítulo 20, quando o Senhor Jesus, ressurreto dos mortos, se apresenta aos seus discípulos no cenáculo, rompe deles o medo, dizendo: paz seja convosco. E dizendo mais: assim como o Pai me enviou, isto é, Jesus Cristo, o apóstolo, o enviado do Pai, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E assim como ele era o Cristo, o ungido de Deus, ele sopra o Espírito sobre os seus discípulos e soprando sobre eles, os converte de fato em apóstolos. Mas há um detalhe aqui que precisa ser observado. Aqueles 11 apóstolos, eu disse 11, não contavam com Judas Iscariotes. No cenáculo, apenas 11 foram soprados pelo Senhor Jesus. E isso deve ajudar as crianças a responderem às perguntas que há no texto acima do desenho. Queridos irmãos, há uma grande diferença sendo feita pelo nosso Senhor, não apenas entre discípulos e apóstolos, mas entre estes aos quais a princípio são chamados de apóstolos, porque alguém estava chamado para o colegiado inicial para que fosse o traidor. Vamos pensar um pouquinho na palavra traidor. Você se encontra com alguém no ônibus, não sabe o seu nome, não sabe de onde vem nem para onde vai. Essa pessoa, por algum motivo, lhe agride. Eu pergunto, essa agressão, uma eventual mentira, poderia ser chamada de traição? Não. Não. Porém, se os mesmos atos de agressão, de mentira, fossem realizados por alguém que estivesse ao seu lado por muito tempo, conhecido seu, o mesmo ato, seria traição. A palavra determinou, e assim foi profetizado,
que o meu amigo, que comia comigo do seu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Isto é, a profecia apontava que deveria haver um traidor, alguém que fosse próximo do Senhor. O Senhor, então, coloca junto a si 12 homens, 12 dos quais, dentre os quais 11 seriam apóstolos. E um seria o traidor, próximo a ele. Mas seria traidor. Marque novamente Mateus capítulo 10 e vá comigo agora para Atos, no capítulo 1. Eu leio a partir do verso 15. Atos capítulo 1, verso 15. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. E disse: irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Perceberam a relação de traição? Perceberam o cumprimento da profecia? Verso 18, ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite. E tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram: tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado. Vejam as palavras. Do qual Judas se transviou, isto para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado o lugar com os 12 apóstolos. Amados, temos o texto de Mateus nos apontando 12, porque era preciso que fosse próximo do Senhor aquele que o entregaria à morte, traidor. Era o cumprimento da profecia. Este próximo trai, vai para o seu próprio lugar. O texto que acabamos de ler o relata. Mas o apóstolo, sempre confundo os P's. O apóstolo Pedro, pronto, pegou aí? O apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro trabalha diante da igreja, 120 pessoas, talvez como esta aqui, e diz: precisamos trabalhar para suprir a falta nesse lugar. E o fazem. E para que não pairasse dúvida quanto a quem havia escolhido aquele para ser apóstolo, não bastava ele ser famoso e chamado de justo. Era preciso que Deus o escolhesse. Assim lançam sortes. E aquele que não tinha nenhum apelido, Matias, é somado ao apostolado e desaparece das Escrituras. Nunca mais se ouve falar em Matias. Mas vem a somar com os 12, vem a estar com os 12. Não quer dizer que ele não tenha pregado o Evangelho, não tenha sido enviado, só não temos o registro nas Escrituras. Ele então, diz o texto no verso 20, vai tomar o encargo daquele que traiu a Jesus. Quantos foram eleitos para suprir a falta de Judas? 1. Foi eleito 1 porque o Senhor Jesus determinou que fossem
12. Não foram eleitos mais 2, 3, 4 ou 5, e não ficaram apenas 11. Eram 12. E é curiosa a relação que há entre 12 apóstolos com outros 12 nas Escrituras, e certamente já veio à sua mente os 12 filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel. E por transição, em Apocalipse 4, os 24 reis ao redor do trono. Os 12 antes de Cristo e os 12 depois de Cristo. 12. Estes são os apóstolos. Quais as características a serem observadas para que tais concorressem? Para que pudéssemos ter entre José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias, uma disputa para que fossem postos como apóstolos. Algumas características. Será que o meu nome poderia ser posto ali? Será que nos nossos dias eu poderia me apresentar para ser um eventual apóstolo dos nossos dias? Vamos ver o texto. Verso 21. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, acho que eu não satisfaço essa condição. Eu não andei com os demais discípulos durante os dias em que o Senhor Jesus, sobre a face da terra encarnado, ministrou na região da Judéia. Vamos ver se eu consigo bater os demais critérios. 22, começando no batismo de João. Não bastava ser um discípulo posterior. Era preciso ser um discípulo desde o início do ministério do Senhor Jesus, desde os dias do batismo por João Batista. E isto, verso 22, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas. Isto é, discípulo de Cristo, circulando por toda a região da Galileia, por Samaria, pela Judéia. Discípulo de Cristo quando ele foi traído, discípulo de Cristo quando ele foi crucificado, não um dos 12, porque estão elegendo alguém para substituir, mas discípulo de Cristo, em todos esses transes. Discípulo de Cristo quando ele foi ressurreto dos mortos, discípulo de Cristo quando ele ascendeu às alturas, e lá em 1 Coríntios capítulo 15 vemos que havia cerca de 500 testemunhas da sua ressurreição. Discípulo de Cristo em todas essas circunstâncias, é o que diz aqui, desde o dia do batismo até quando foi elevado às alturas. E conclui o verso 22, um desses se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Está aberto para os candidatos aqui. Quem então dentre nós poderia ser apóstolo? Quem desde a morte de João, o apóstolo, pode se apresentar para ser apóstolo? Quem no segundo século depois de Cristo pode se apresentar para ser apóstolo? Policarpo poderia ser apóstolo? Não. Agostinho, o grande Agostinho, poderia ser apóstolo? Não. O nosso amado Calvino poderia ser apóstolo? Não. Por quê? Não cumpre os critérios. E Matias? Cumpria. Matias cumpria as características, irmãos. Características de alguém que foi separado para agir à frente da igreja. Você está em Atos, capítulo 1, vire algumas páginas adiante e veja que isso era muito específico. Capítulo 6 de Atos. Muito específico. Leremos apenas os versos 1 a 3. Atos 6, de 1 a 3, ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, observe, os 12, quem estava no meio desses 12 aqui? Matias.
Convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas, mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos esse serviço. E segue o texto. Percebam, queridos, o texto faz referência aos discípulos. Discípulos, o número se multiplicava, diz o verso 1. E então no versículo 2 é dito que alguns, à frente dos discípulos, os 12, determinam que dentre os discípulos fossem escolhidos não apóstolos, mas diáconos, para exercerem outras funções, outros trabalhos. Não foi o 13º, não foi o 14º, nem o 15º apóstolo, foram diáconos. Porque os apóstolos tinham a sua função específica, lançados, enviados para anunciar a palavra recebida da boca do Senhor Jesus, como discípulos imediatos, encarregados de continuar a obra de Cristo sobre a terra, levando o Evangelho até os confins do mundo. Eu peço que você avance um pouquinho mais no livro de Atos e vá comigo ao capítulo 13, porque haverá, sim, haverá, o uso da palavra apóstolo impropriamente aplicado no sentido que temos visto até aqui nas Escrituras. Eu vou refrescar a sua memória com uma outra palavra que aparece com múltiplos sentidos nas Escrituras. Quem tem estudado conosco o Evangelho de João, se lembra de uma palavra no Evangelho de João que aparece com 6 sentidos diferentes no mesmo livro, pela pena do mesmo autor inspirado. Essa palavra é cosmos, mundo. Ela não é ambígua, ela não tem 2 sentidos, ela tem 6 sentidos. Isso acontece nas Escrituras. Isso não torna as Escrituras falhas. Isso requer do leitor mais cuidado no estudo, para que nós não sejamos livianos ao apresentar as nossas interpretações. Haverá outras pessoas enviadas a pregar, entretanto, não enviadas como os apóstolos, os 12. No capítulo 13 de Atos, lemos os versos 1 a 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Os enviaram, irmãos. Contudo, enviados pela igreja, sim, no poder do Espírito Santo, mas não dos 12, outros. Outros, como vemos no capítulo 14, verso 14. Diante daquela situação vexatória e constrangedora, em que as pessoas em Listra viam Barnabé e Paulo como deuses, verso 14, ouvindo isto, os apóstolos, os enviados pela igreja, Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando, e seguem dizendo: por que vocês estão fazendo isso? E o termo aqui, apóstolo, não pode ser tratado com o mesmo sentido dado pelo Senhor Jesus ao enviar os 12. Não pode ser. Embora seja a mesma palavra, não tem o mesmo sentido, porque não sendo dos 12, não tinham a mesma mensagem ouvida de Cristo, aprendida desde o seu batismo com João Batista até a sua ascensão aos céus. Não podia ser um dos discípulos próximos, não podia ser um apóstolo propriamente dito, um dos originais. Logo aqui o uso
é correto quanto à igreja, mas não pode ser lido como um dos apóstolos no sentido que está sendo estudado aqui. Por isso digo que este uso que se dá, chamando Barnabé de apóstolo também, como os 12, é um uso impróprio. Não o usemos assim. Compreendamos o seu envio pela igreja como missionários e não como apóstolos. Mas haverá, irmãos, dentro de todo esse regramento que temos visto, alguma exceção? Haverá alguém que poderá dizer, eu também sou apóstolo, além dos 12? Vamos ver o caso de Saulo, depois Paulo de Tarso. Abra comigo a sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, em seu capítulo 15. O verso é longo, peço que a igreja acompanhe. Versos 1 a 11. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele, por esse evangelho, também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, que é um outro nome para Pedro, irmãos. E depois aos 12, veja como identifica claramente o número dos apóstolos, aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde, olha uma vez mais, por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Há alguma exceção à regra de Atos, capítulo 1? Uma exceção. Irmãos, e se é exceção, não é regra. E se é algo fora do padrão, não pode se tornar o padrão. E uma vez sendo exceção, não é motivo de glória alguma para quem foi assim separado para o serviço. Não é motivo de propaganda pessoal, de engrandecimento da própria obra, e ainda que se diga, fiz mais do que os demais, na verdade é preciso admitir, não eu, mas o Senhor agindo em mim, como é dito no versículo 10. Amados irmãos, o apóstolo Paulo, este que o Senhor concedeu como apóstolo para que fosse testemunha aos gentios, este que registrou 13 ou quase a metade de todo o conteúdo do Novo Testamento, 13 cartas do Novo Testamento, e alguns, eu entre eles, creem, 14
porque juntam a estas 13 a Epístola aos Hebreus. Irmãos, este não é como qualquer outro posterior a ele. Por que não? Porque foi chamado pelo próprio Senhor Jesus, foi chamado trazendo da maior inimizade e perseguição, trazendo da oposição à espada, com cordas, a oposição à igreja ferina, agressiva, e foi retirado dessa condição a fim de que, envergonhado, passasse a ser testemunha daquele a quem perseguia, tendo que abrir mão de tudo o que tinha, negar-se absolutamente a si mesmo, para que, não por uma glória terrena, mas por outra que ele almejava receber, a da glória, trabalhasse como apóstolo do Senhor. Este é dito no verso 8, é um nascido fora do tempo. Por que nascido fora do tempo? Porque não era dos 12. Porque não acompanhou o ministério de Cristo. Porque, no sentido mais próprio da palavra, excepcional. Nascido fora de tempo e o menor de todos, porque perseguiu a igreja de Deus. Amados, esta exceção jamais poderá se tornar em regra. Jamais, irmãos. A sua indignidade não pode ser esquecida por nós. O que o Senhor fez com ele e por meio dele em favor da igreja também não pode ser esquecido, mas isso tem que ser lembrado por nós em associação com o texto em Efésios capítulo 4. Foi o Senhor que levantou os seus apóstolos, 12, e uma exceção. É o Senhor quem levanta hoje os mestres, os evangelistas, os pastores, os que falam em nome de Deus, os profetas. Esses estão a serviço do Senhor. Não mais os apóstolos, que já serviram. Assim, queridos, temos que ter muito cuidado, porque há usurpadores espalhados sobre a face da terra. Usurpadores que têm alegado que, assim como aconteceu com Paulo, o Senhor Jesus tenha vindo a eles e os encarregado, os enviado especificamente para anunciar o Evangelho dos nossos dias. É curioso observar que estes, ao invés de se encontrarem e se acharem indignos, entendem-se os mais dignos. Ao invés de serem proclamadores do Evangelho até os confins da terra, constroem os seus reinos bem debaixo dos seus pés. Grandes reinos. Reinos com televisões, com mansões, com aviões, muito dinheiro dentro e fora do país, sob a bandeira de um apostolado falso. Amados, assim como a Escritura está completa diante de nós, e a ela nada se acrescentará, o ministério daqueles que estiveram junto a Cristo e por Ele foram designados, se extinguiu. Todo o conhecimento que podemos ter agora da parte de Deus por meio dos apóstolos está aí nas tuas mãos. A palavra dos apóstolos se chama Novo Testamento. A Bíblia em tuas mãos. Logo, atenção, querido e querida, para que você não seja enganado, para que você não venha cair na lábia e na fabricação de novas doutrinas,
que fatalmente acabarão por perverter o verdadeiro e bom Evangelho. Observem que, voltando para o início do capítulo 15 que acabamos de ler, Paulo apresenta mais fortes do que outras credenciais, estas, dos versos 1, 2, 3, enfim, do capítulo 15. Enfatiza os versos 1 e 2. Venho lembrar-vos da grande igreja que fundei. Li corretamente o texto? Não? Venho lembrar-vos do evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Qual é a principal característica apostólica trazida por Paulo, à exceção à regra apostólica, mas junto aos demais apóstolos, portada como seu principal trunfo, seu estandarte? A palavra, a doutrina dos apóstolos, o Evangelho do Senhor Jesus. Atentem, não se deixem enganar pelos usurpadores. A nossa posição, então, segundo as Escrituras, irmãos, é que não há apostolado contemporâneo. O apostolado morreu com João, o apóstolo, no primeiro século. E desde então, tudo que temos dos apóstolos são as Escrituras, o seu testemunho perene, preservado por Deus que o inspirou. Não há apóstolos atualmente no sentido escritural. Não se deixem enganar. Caminhemos esclarecidos, caminhemos firmes, todos nós como discípulos do Santo Senhor Jesus.